When they see the true, genuine thing to get a hold of, there stands Moses and there stands Elijah. Aqueles são os 144.000, aquele grupo tramador por dinheiro e coisas assim. Quando eles virem a verdadeira e genuína coisa a qual se agarrar, lá estará Moisés e lá estará Elias. Amen. Amém. They'll wrestle with God until 144,000 of the tribes of Israel are called out right there. Eles lutarão com Deus até que os 144.000 das tribos de Israel sejam chamados ali. That's just before the tribulation period. Isso será antes do período da tribulação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Grande Criador, mais uma vez nós desejamos estar no lugar certo, fazer o que é certo, pensar o que é certo, ouvir o que é certo, agir da maneira certa. E só o Senhor pode mover em nosso coração, ir mudando-nos até chegar onde desejamos chegar e onde o Senhor deseja nos ver. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A sua adoção é a sua posição. Sempre a adoção é a parte mais alta da sua vida cristã. A adoção é a aceitação legal como filho. Que a gente pode ser filho, mas é só a adoção que nos posiciona como filho. E a sua adoção é a sua posição. Onde você está? Tem gente que a sua adoção não passa de Santíssima Trindade. Para eles é aquilo. Não passa em falar línguas, expulsar demônios, curar os enfermos. Aquela é a parte mais alta em que eles podem ir. Mas não estamos falando disso. Tem gente que a sua adoção e a sua posição é até na segunda manifestação.
primeira e segunda etapa. E eles nunca vão passar disso. Outros têm a sua adoção, crendo mesmo que eles são filhos adotados por Jesus Cristo, crendo que Jesus não é Deus. E você não os pode mudar, é a posição deles. E cada um nasce para uma coisa. Até os meninos hebreus, quando nasciam, irmão Brana diz que eles eram posicionados na hora do nascimento. Quando eles nasciam, a mãe já falava o lugar deles, o que eles iam fazer, pelo nome que dava para eles. Então nós hoje somos posicionados pelo novo nome. A palavra tem nos dado um novo nome. Isto é onde estamos posicionados. Agora, isto é algo que te põe fora de trindade, fora de dualidade, fora de unicidade, fora de primeira e segunda etapa. Você está fora de tudo. Devemos estar fora do mundo. Essa é a altura de fé, é uma posição. Sua adoção é a sua posição. Mas vamos falar desta posição para eleitos, porque cada pessoa acha que ela já está adotada. Você vê um garotinho, uma garotinha com 12, 13 anos, achando que eles já estão até adotados para casar, adotados para sair com a moça, sair com o rapaz. Então, aquilo para eles é adoção. É a parte mais alta que eles puderam encontrar na sua adolescência. Mas é verdade? Não é. Mas eles não creem que é, creem. Eles passam, antes dos 18 anos, eles não acham que você precisa corrigi-los? Não, eles dizem que não, e que já tem idade, mas não é como ceguinho de nascença. Se for deixar eles responder por si mesmos, a lei não os aprova. E se a lei não os aprova tirar carta, a lei não os aprova ser uma testemunha, muito menos para um casamento, a lei não os aprova. Mas eles querem ser aprovados, ser adotados dentro do lar, como que se eles estivessem já na posição de falar mais alto que a mãe, falar mais alto que o pai, estar na posição de mandar. E aí vocês me desculpem, mas nós vamos tendo obreiros, diáconos, administradores, que eles vão pensando que o lugar que eles estão já é a adoção deles, é a posição deles, mas é a posição natural. Então por ali já começam a querer governar, querer mandar, querer exigir, querer falar, e que você cale a boca para eles. Eles estão no lugar errado. Sua adoção é sua posição. Então vocês pensam que porque cantam bonito, então que não pode ser corrigido, ou porque pregamos bem ou bonito, seja o que for, que não podemos ser corrigidos. De toda maneira, estamos nos preparando para a nossa posição. E ninguém tem a posição sem a adoção. Primeiro tem que ser aceito, legal, como filho. Aí depois é posto a provas. Irmão Brana conta isso nessas mensagens, adoção, e muitas das vezes nós não somos capazes de, na prova, passarmos, somos reprovados. Somos reprovados na prova do namoro, na prova do casamento, e na prova de irmãos com irmãos, na prova de conversar, já somos reprovados. Não temos o que devíamos ter, não temos. Então a sua posição é a sua adoção. Se nós reconhecermos nossa posição, é que nós não temos alcançado ainda o grau que precisávamos alcançar
de fé para rapto. Porque não existe fé para rapto fora dos trovões. Não temos alcançado fé para conhecer o novo nome, porque o novo nome foi revelado nos trovões. E é claro que se eu não sei o que são os trovões, também não sei o que é o novo nome. Isso vai me posicionando, eu tenho que chegar a uma posição. Então, vai pelo começo. Deus é Espírito e Deus se fez carne. E Deus, sendo Espírito, diz irmão Brana, que Ele criou o primeiro homem Espírito, do jeito que ele era. Ele criou já o homem Espírito. E depois, Ele veio em carne, porque Ele fez também daquele homem Espírito carne, lá no Éden. Mas primeiro que Ele já estava em Deus, de ter um homem daquela forma. E se Ele é Deus, Ele é onisciente. Então Ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair. E Ele sabia que o único Redentor era Ele próprio, ninguém mais. Nenhum anjo, nenhum filho. Ele mesmo. Amém? É o único que poderia redimir aquele homem caído. Então, se Deus foi Espírito, logo Deus se fez carne. E Deus se fez carne em Cristo. Agora você vê Deus Espírito, depois Ele vem tratando com os homens no Velho Testamento através de uma teofania, que é um corpo que aparece e desaparece, manifesta e logo recolhe-se. Aquela manifestação, foi feita aquela manifestação, logo desaparece, daquela manifestação volta em outra. Então, é uma coluna de nuvem, é uma coluna de fogo, é nuvem de dia, é fogo à noite. Ele vem com essas manifestações. É um homem na fenda da rocha, às costas de um homem, e é um homem comendo com Abraão, era um homem dando a ceia para Abraão, como uma teofania, dando a ceia para Abraão. E logo, quando ele manifestou lá debaixo daquela árvore, daquele carvalho, então era Deus em carne, era um homem, provando que ele viria em carne, em Jesus. Duas coisas aconteceriam: ele viria em carne e que ele viria nos últimos dias na sua manifestação do nome Jesus e do novo nome no tempo do H.A.M. Tudo está provado em Gênesis 18. Isso vai posicionando o crente, porque se ele é adotado, então ele chega à posição. Se ele é apenas um filho, mas não tem adoção, ele não chega à posição. Ele não vai chegar à posição. Então, mas ele é um filho, ele ouviu a mensagem, ele creu em Jesus, mas ele não chegou à posição de filho. Então não é apenas levanta a mão, aceita Jesus, seja batizado em nome de Jesus Cristo, creia em Jesus, creia no profeta. Isso é muito bom, mas ainda não é a posição. A posição do crente durante 7 eras da igreja, o máximo que o crente podia chegar era receber o Espírito Santo como recebeu no dia de Pentecostes. Hoje não. Hoje o máximo que o crente pode chegar é conhecer o novo nome, 7 selos revelados, 7 trovões. Agora, me prove que é contrário. O livro estava selado dentro das 7 eras, mas após a 7ª era, o livro foi aberto. Cristo não tinha descido nas 7 eras. Mas quando termina a era da igreja, Apocalipse 10 está mostrando ele descendo. Apocalipse 5 está mostrando ele mediando. Mas Apocalipse 10 está mostrando ele descendo. E vi outro anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. Apocalipse 10. Então, é outra adoção. Você tem uma adoção diferente hoje, e que o povo da mensagem mesmo, se eles não conseguem alcançar
a era do livro aberto, dos selos revelados, do novo nome, dos 7 trovões, ninguém pode dizer, irmão Branham revelou tudo. E se você perguntar para ele, mas qual é o novo nome? Isso daí nós não sabemos ainda. Então não revelou. 7 trovões foram revelados, irmãos. Aí você pergunta para ele, mas qual é o novo nome? Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. William Branham diz que tem. William Branham diz que o novo nome seria revelado nos trovões. Então hoje eles são obrigados a pregar que os 7 trovões não foram revelados, porque eles não sabem o novo nome. Mas é a adoção de filho que te leva logo à posição. E para posicionar como filho, você vai ter que passar pelos mestres, pelos tutores, pelos curadores, que são professores. E se tem professores, eles tomam professores naturais. Mas nós tivemos professores da primeira e segunda etapa. Precisamos agora ter tutores, professores da terceira puxada. Quem tem tutor da primeira e segunda etapa não é posicionado além da primeira e segunda etapa, porque não pode posicionar. E quem tem tutor da terceira etapa não pode ficar aquém da terceira etapa, porque a sua posição é na terceira puxada. E a terceira puxada você tem todos os mistérios de Deus revelados. Então, esse é o porquê sabemos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos, Laodiceia 38, e porque sabemos o novo nome, que é HAM. O irmão Branham disse, HM faz parte do nome de Deus. Então, se faz parte, onde está? Está em Bran. Então qual é o nome? HAM faz parte. Mas isso é para quem já foi colocado na adoção de filhos e na posição. Tem hora que diz, eu sou filho, mas ainda não cheguei na posição, que tem que passar pelos curadores, pelos mestres. E se não tem mestre suficiente para nos ensinar aquilo que já foi ensinado pelo profeta, então não são mestres tutores da terceira etapa. Não são. Porque o profeta ensinou isso. O que nós temos que fazer é uma repetição do que o irmão Branham falou. Nós não temos que ensinar nada novo. Se eu pregar uma coisa para vocês e dizer para vocês, o William Branham não disse, você não vai crer em mim. Mas se eu digo, o William Branham disse, aí você crê. Porque a sua posição está ligada à mesma posição do profeta. Ele foi adotado. Aí nós voltamos lá atrás outra vez. Jesus Cristo, ele nasceu, mas ainda não tinha sido adotado. Ele não tinha chegado à posição de filho. E quando ele veio ao batismo nas águas, Mateus capítulo 3, também não chegou à posição de filho. Era um filho? Era. Mas não tinha chegado à posição de filho. Porque ali, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tendo o prazer de habitar no corpo. Eu queria que vocês pensassem, que juntamente comigo, firmassem o pensamento nisso daqui. Agora, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Seu próprio beneplácito de sua própria vontade. Quer dizer, o prazer da sua própria vontade. E se Ele tem o prazer da adoção de sua própria vontade, assim os filhos de Deus, hoje posicionados, têm que estar posicionados naquela mesma vontade de Cristo, a mesma vontade do Filho. Então, como um filho ainda não posicionado, você vê ele filho, foi crescendo filho, ele foi colocado numa altura como filho, e até esta altura de elogio. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas Deus ainda não tinha o adotado. A adoção do filho, Jesus, foi em Mateus 17. Quando ele chegou naquela montanha, foi onde a adoção chegou.
Porque este é meu filho amado, a ele ouvi. A coisa, aqui já chegou na adoção. Aqui ele foi posicionado como filho. A mesma coisa, você ouvindo ele, era o pai falando. Você ouvindo o filho, você está me ouvindo. Agora, essa é a condição de ouvir-se o filho enquanto Deus está em carne. Isto quer dizer, se Deus está em carne, você não pode obedecer àquele Deus em carne. Isso mostra que você também não tem altura de filho, de adoção de filho e posição de filho. Porque para você ser como Cristo, tem que ser do jeito que Cristo veio. Ele foi posicionado, ele foi obediente por aquilo que padeceu, isto dando exemplo para nós. Tudo que Deus fez no Filho, Deus faz no Filho hoje ainda, em mim e em você. O que ele fez no Filho, o Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. O Filho hoje é obediente até a morte do eu. Porque agora você não tem cruz para carregar pelos outros. E o que você tem é a sua cruz de cada dia que tem que carregar e sem gemer. É como um pai e uma mãe que carrega a cruz dos seus filhos, arteiros, desobedientes e respondões, mas carrega sem gemer, corrigindo, mas carrega sem gemer, sem os amaldiçoar. Então assim, Deus tem nos carregado, Deus não nos amaldiçoou, mas Ele nos abençoou ao carregar a nossa cruz. O peso que estava sobre Ele era o peso do meu e do seu pecado, que estava sobre Ele, sobre o Filho. É isso que eu quero que você perceba, a maneira de Deus atuar, de Deus trabalhar em carne. Por que Deus veio como Filho? Porque Ele teria que ter sua manifestação em seus filhos da mesma forma. Porque Deus veio por obra e graça do Espírito Santo. Porque Deus não pode te adotar e pôr numa posição simplesmente porque você nasceu na igreja e você veio de um ato sexual, de um filho. Não, nem tampouco porque você veio e sabe e lê Bíblia e lê mensagem. Ele não te posiciona, ele só te posiciona quando você nasce daquilo que é a mensagem do dia, que é nascer dele naquele dia, e depois ele te posicionar como filho. Amém. Então foi isso que aconteceu com Jesus. No Monte da Transfiguração, já mostra, ele transfigurou, ele mudou sua imagem, ele mudou sua máscara, no Monte da Transfiguração. Então, Deus tem que ter um lugar para que o seu povo, os seus filhos do último dia, suba também, para que possa ser mudado, para que Deus possa dizer, este é meu filho amado. Mas ele não pode parar aí. Nós temos, muitos de nós, temos Deus testificando de nós. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas somos um filho apenas, sem posição. Não chegamos à posição ainda. Temos que chegar à posição de filhos. Quando foi que Jesus chegou? Já nasceu, era o filho. Posicionou, passou pelo batismo nas águas, passou pelo sermão da montanha, passou pelas perseguições. Isso daí é o que cada crente tem que passar. Não pensa que nós somos diferentes. O Filho, que era Deus em carne, já veio passando por tudo aquilo para que nós pudéssemos ver o caminho pelo qual teríamos que passar até chegarmos à posição de filho. Então ele passou por tudo isso. Então depois que você nasce de novo, é que você é batizado, você prossegue, você vai mudando de vida, você vai crendo mais na palavra, vai sendo mais obediente à palavra, até que a morte do seu ego, já não sou eu, mas quem vivo é Cristo que vive em mim. Entende? Não são mais a minha teologia, meus pensamentos, não são mais aquilo que eu pensava, que eu achava, mas é agora o que Cristo disse. E o que o profeta William Branham falou era o que Cristo disse.
Então vamos ver os dois posicionados. Cristo posicionado no Monte da Transfiguração. O crente tem que ser posicionado assim também. Tem um lugar para você ser posicionado. Agora, hoje, nós temos um lugar muito mais alto para ser posicionado. E você tem que saber de uma coisa: na hora daquela posição, que você é posicionado por Deus, não é todos os irmãos que escuta Deus falar. Não são todos irmãos. Pedro, Tiago e João. Não são todos discípulos, não são todos ministros, que fica sabendo que um foi posicionado. Eles estavam ali, mas foi escolhido para aquilo. Aí Jesus pegou Pedro, Tiago e João e foi para cima do monte. E transfigurou. E trouxe então 3 testemunhas celestiais, porque ele já tinha levado 3 terreal. Pedro, Tiago e João. Agora, no monte, Elias, Moisés e Cristo. Então, 3 testemunhas do céu e 3 testemunhas da terra. As 3 testemunhas da terra era para ver e crer naquela posição da testemunha do céu, daquele que veio do céu. E Pedro, quando viu aquela maravilha, disse: mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Então foi aí que o Pai transferiu todo o poder ao Filho. Foi aí que ele estava mostrando: vocês não têm que ouvir a lei, vocês não têm que ouvir os profetas do Antigo Testamento. Não se tornou, este é meu Filho amado, a ele ouvi. É muita diferença. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ele tem o prazer de habitar, mas não deu posição para ele. Agora, esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, o que ele falar, é eu falando. Por isso, irmão Brana vem e diz: quando tem adoção, o cheque é colocado nas suas mãos para você assinar quanto você quer. Agora, o indivíduo está só endividado. Ele está endividado no natural, está endividado no espiritual. O que você vai pôr nesse cheque? Aí você pergunta: mas que quantia eu posso pôr? Todas as bênçãos celestiais. Não, meu, eu quero é física. Você ainda está na posição do natural. Mas quando ele é posicionado no espiritual, você tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, e além destas, você tem todas as naturais que seguem as celestiais. Você não tem as celestiais seguindo as naturais, você tem as naturais seguindo as bênçãos celestiais. Amém? Então, esta é a posição. Qual é a posição do Filho? Então, Jesus recebeu a posição: olha, a ele ouvi. Um dia, Deus falou com o irmão Brana: se você puder fazer com que as pessoas creiam em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo câncer. E irmão Brana então tinha que fazer o povo crer nele. Foi Deus que falou. O que você vê nisso daí? O que você vê no Monte da Transfiguração? Este é meu filho, a ele ouvi. Nós temos uma mensagem que o irmão Brana diz: vocês não têm que me ouvir, ouçam o meu filho. Por quê? Porque o meu filho está falando no meu lugar. Você não pode me ouvir mais se não ouvir meu filho. Aí você diz: eu quero ouvir Deus. Não, agora Deus tem um filho. Agora Deus tem uma boca na terra. Você quer ouvir uma boca do céu, quando agora ela não está no céu. Aquilo que Deus manifestou em partes lá atrás, ele veio
trazendo tudo aquilo para uma realidade, para uma pessoa, um humano. Tudo que ele foi, de espírito, coluna de fogo, teofania, agora você pode ver todos eles, todas as manifestações, num homem, numa pessoa só. Amém? Isso, eu creio que cada um de nós temos que falar o que o irmão Branham fala. É isso que o irmão Branham mostra. O irmão Branham mostra que aquele Melquisedeque veio a ser o Senhor Jesus Cristo. Então é fácil para você crer naquilo que o irmão Branham diz, não naquilo que qualquer outra pessoa tenta explicar, mas naquilo que o irmão Branham diz. E quando o irmão Branham diz, você não tem que interpretar, você só tem que crer. Não temos que ter dificuldade em crer no que o irmão Branham falou. Eu tenho dificuldade em crer na interpretação de alguém que diz, que o irmão Branham diz, mas tem que ser assim. Aí eles põem a interpretação, aí está errado. Essa é a parte errada. Então você vê que a posição de Cristo foi mostrada para nós no Monte da Transfiguração. A ele ouvi. E se você ouvir meu filho, você está me ouvindo. Porque eu já o adotei e o posicionei. Tem hora que a gente quer que os outros ouvem a gente. E eu tenho que tirar isto até de dentro de casa. A gente quer que a mulher escuta a gente. E para ela, nós ainda não fomos posicionados como marido, como cabeça. O pastor quer que a igreja o escute. Mas para a igreja, o pastor ainda não foi posicionado como cabeça. Esse é o problema. E as coisas não podem ir para frente, primeiro tem que haver uma posição. Adoção, posição e manifestação desta adoção e desta posição. Aí depois vai manifestar. Isso serve, irmãos, para nós ir aprendendo mais. Porque não me escutam? Porque eu falo e não me ouve? Para aquela pessoa, você não é o filho ainda. Porque Jesus falou e os hebreus não escutaram? Porque para os hebreus, Jesus não era aquele filho, aquele Messias, aquele Deus, que o Velho Testamento dizia que ele viria. Era ou não era? Era, mas para eles não era. Então chega um ponto, o que vai acontecer? Se o marido é posicionado como cabeça e a mulher não o ouve, ela vai ter que tratar com Deus. Porque Deus diz, a ele ouvi. O que está escrito na Bíblia? O marido deve amar sua mulher. A mulher deve reverenciar o marido. Mas se ela não encontra ele para reverenciar, que é ele, o seu marido, que é o seu reverendo, para você reverenciar, ele talvez não esteja na posição daquilo, na posição de ser reverenciado. E ela não está na posição de ser amada, porque o marido tem que amar a mulher, e a mulher reverenciar o marido. Efésios 5, verso 20 em diante. Isso aqui é para posicionar. Os crentes têm que ser posicionados. Nós temos que ser posicionados. Para algumas pessoas, eu sou pastor. Para outras pessoas, eu não sou pastor. Para algumas pessoas, eu fui posicionado para pregar esta mensagem. Para outras pessoas, eu não fui posicionado, elas não aceitam a liderança do meu ministério. E não adianta querer fazê-las aceitar. Porque aquilo, elas têm que ver posição em você. A mulher tem que ver posição no marido. A igreja tem que ver posição no pastor. Agora, na verdade, a igreja é formada de muitos membros. Então, uns vê, outros não. E marido e mulher não tem jeito, é um só. É uma mulher só que esse homem tem, e é essa mulher que tem que vê-lo posicionado como seu marido.
Fora disso não tem jeito, não tem conserto, certo? Não tem conserto. Mas deixa eu chegar aqui no cabeça no final dos tempos, porque você não pode simplesmente ficar crendo na sua adoção. Você tem que ser posicionado, tem que ter uma posição. E naquela posição, tem gente que na sua posição é respeitada. A posição de autoridade que você deve respeitar, o policial. O irmão Brana disse que é por causa daquela farda. Um grande caminhão, breca, canta os pneus, para. Por quê? Porque tem a lei do Brasil por detrás daquele policial, o protegendo. E qualquer coisa que você faça contrário, então tem prisão para você, tem uma punição para você, porque você não reconheceu a autoridade de uma autoridade. Então tem hora que não reconhece a posição de um marido, a posição de um pastor, a posição de um membro. Tem que se reconhecer aquela posição. Qual é a altura, a posição, o que Deus diz que nós somos hoje? Não é regozijar com coisas só lá de trás. Aí nós falamos bem do irmão Brana. Irmão Brana falou que a noiva tem um ministério, mas nós nunca achamos esse ministério na noiva, porque nós não cremos no ministério que está falando aquelas coisas que a noiva devia falar. E se nós fôssemos a samaritana, nós aceitaríamos. A samaritana falou para Jesus e diz: olha, quando o Messias vier, ele vai falar essas coisas que tu estás falando, vai fazer isso daí. Eu sou o que falo contigo. Oh, se tivesse algum membro da noiva no Brasil ou no mundo, eles entendessem desta revelação que a samaritana entendeu, esse membro diria: olha, quando a noiva tiver um ministério, ela vai exatamente falar isso que tu estás falando. O que são os trovões, o que é o novo nome, o que é a terceira puxada. Quando tiver uma noiva na terra, ela vai fazer isso. Aí nós dizemos: eu sou que falo contigo. Eu sou esta noiva. Eu tenho esse ministério. Olha, você tem que entender isso. Esse ministério de dizer: isso é verdade, isso é isso. Foi o que o irmão Brana falou. Não saia por aí dizendo: o Osmar disse. Você tem que dizer o que o William Brana disse. Mesmo que é o Osmar que está falando, mas diga: William Brana disse. Se você disser o meu nome, praticamente você está separando-me do irmão Brana. Como se eu tivesse uma mensagem particular para entregar. E eu sou tão pobre que eu não tenho nenhuma. Então você não tem que dizer a mensagem do Osmar, a mensagem do Liveio. É do Liveio porque não é do irmão Brana. É do Osmar porque não é do irmão Brana. Mas se é do irmão Brana, então não é minha. A questão é que muitas vezes nós queremos que os outros nos posicionem, porque temos uma mensagem a entregar, uma explicação do que o irmão Brana disse. Nós não temos que explicar o que o irmão Brana disse, porque o irmão Brana é que foi profeta. Quem explica é o profeta. Quem revela é o profeta. Eu não tenho que revelar, porque quem revela é o profeta. E ele já revelou essas coisas. Então não posiciona as pessoas no lugar que não é delas. Não diga o Osmar, mensagem do Osmar, mensagem de Liveio. E vamos, os homens conhecidos por aí. Porque nós não temos mensagem. E quando vocês creem que aquela mensagem é daquele homem, não é de Brana. Porque Brana não prega daquele jeito. Você tem que examinar o que o irmão Brana pregou. Vai e examina. O irmão Brana diz: Jesus Cristo é Deus. Aí se eu for pregar uma mensagem para você e dizer: irmão, Jesus Cristo não é Deus. E eu digo: irmão Brana que é disso. Muito bem, mas você pegou outro lado da moeda. Você pegou um lado da moeda, que a carne não é Deus.
Porque a carne nasce e a carne morre. E Deus não nasce e Deus não morre. Mas você tem que ver de quem é aquela carne, que aquela carne é do próprio Deus. Deus tinha que ter uma carne que nascia para morrer. Deus tinha que nascer. Jeová nascendo, Jeová chorando, Jeová lavando os pés dos pecadores. É isso que o William Branham disse. E é uma verdade. Todo mundo deveria pregar isso, não interpretar isso. Irmão Branham diz, mas não é assim. O irmão Branham diz, e é assim. Porque ele é Deus, tanto em espírito, que não morre, e ele é Deus em carne para morrer. Outro não podia me salvar, só Deus em carne. Um anjo não podia me salvar, só Deus em carne. Um filho de Deus não podia me salvar. Irmão Branham diz, ele não mandou um filho. A revelação de Jesus Cristo, sem. Ele mesmo veio. Mas então ele se fez filho. Ele que teve um corpo, ele criou um corpo para ele aqui. Ele gerou um corpo para ele aqui na terra, para poder morrer, ser posicionado naquele corpo. Deus veio, teve um corpo igual ao nosso, foi posicionado como filho de Deus. Naquele tempo, na terra, a autoridade máxima estava em Jesus Cristo. Jesus ressuscita e diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Se o Pai não estivesse nele, antes até ele não disse essas coisas. Porque antes, até o Pai teve que sair dele. Irmão Branham diz, a unção o deixou no Getsêmani. A unção deixou Jesus. Se a unção não deixa, ele não morre. A unção tinha que o deixar, para ele morrer como homem, para ele morrer como um pecador, os meus e os seus pecados sobre ele, para ele poder morrer. Mas a unção o deixou no Getsêmani. E logo, no terceiro dia, estava nele outra vez. Ressuscitou aquele corpo, levantou, comeu peixe e pão. Você já pensou bem depois da ressurreição? Nós comer peixe e pão também? Talvez você não tinha pensado nisso. Depois da ressurreição, aí não vamos comer nada. Mas se nós formos comer peixe e pão também? Vamos lá, vamos pensar nisso também. É bom pensar nessas coisas. Eu tenho aqui a mensagem de irmão Branham, ele falando sobre isso. Ainda estou, Cristo, mistério de Deus revelado. Me perdoe, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu estou tomando uma parte que para mim não sei se vai dar tempo, mas a mensagem, ela está baseada aqui em manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 114. A sua adoção é a sua posição. Qual foi a posição do sétimo anjo? Ele nasceu profeta. Quando é que ele foi posicionado como profeta? Mas ele já havia nascido profeta. Ele teve um tempo exercendo o seu ministério, faz o trabalho de um evangelista, Deus falou para ele. Mas ele nasceu profeta. Em 1962, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz, eu não sou profeta. Que um profeta vai ali no deserto, recebe de Deus e traz para o povo. Eu não sou profeta. Quando foi em 63, ele foi e trouxe. Ali ele já era profeta. Aí você vai ver a adoção também do irmão Branham. A posição, a adoção e a posição do irmão Branham. O irmão Branham foi posicionado na terceira puxada. Ali ele foi posicionado como profeta. Ele nasceu profeta, mas foi posicionado por Deus na terceira puxada. Ele já nasceu com um novo nome. O nome dele já era diferente até da própria família. Não tinha o H que não tinha na família, tinha no dele. Já Deus preparando todas essas coisas, para que parte do nome de Deus estivesse num homem. Então você vê Deus trabalhando. Essa é a maneira de Deus trazer a adoção para os seus filhos. A irmã Branham, quando foi em 63, 28 de fevereiro de 1963, ali no Monte Pôr do Sol, 42 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, ele foi adotado e posicionado. Ele foi levado
Ele diz que o pai no Velho Testamento pegava o filho, depois que passava pelos doutores e curadores, aí tudo bem, aí o doutor podia chegar, o curador, o professor, dizer: olha, este filho seu, este você já pode reconhecer, pode posicioná-lo, pode apresentá-lo como tal, porque eu disse, em meu nome expulsarão os demônios, e ele creu. Falarão novas línguas, ele creu. Ele disse, eu disse que os trovões foram revelados, ele creu. Que o novo nome está revelado nos trovões, ele creu. Você pode agora, pode posicionar este filho. É isto que o tutor, o curador, que é o professor, vem mostrar para nós. O Espírito Santo é o mestre, é o professor. Ele é quem vai mostrar isso, dizer: esse daqui posso dar-lhe posição, porque ele ouve. Eu disse através de Brana, os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele disse amém. Eu disse através de Brana, HM faz parte do novo nome. Ele disse amém. Então, eu disse através de Brana, a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos. Ele disse amém. Viveu aquilo, creu naquilo. Agora eu o adoto, e agora eu o posiciono para pregar o que ele crê. A ele ouvir. Escuta ele agora, porque a adoção está aí, a adoção na terra. No tempo do irmão Brana, foi Deus na terceira etapa, adotando o seu servo, mostrando para o mundo, a ele ouvir. Quem sabe de trovões, 7 selos, 7º anjo, 7º selo, terceira puxada, e novo nome é Brana. Quem sabe a ele ouvir. O que ele falou aqui, a noiva fala. Aí o irmão Brana vem e diz: o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Fala a mesma coisa. O William Brana diz: Jesus Cristo é Deus. Aí vem um teólogo e diz: Jesus Cristo não é Deus. Eles não fazem parte dessa noiva. Eles não foram posicionados para pregar a deidade que o William Brana pregou. Eles pregam deidade, mas do jeito que eles creem, do jeito que eles veem, não do jeito que o William Brana viu. O William Brana não parou para explicar e dizer: olha, Jesus é o Criador, mas ele nem parou para dizer assim, só que não é o Filho não, porque eu mesmo já sei que não é. Não é aquele corpo de carne, não. Jesus é o Criador, é porque eu, Pai, estou nele. Então, foi eu que criei lá no princípio. Então eu estou dando todo o poder para ele. Todo o poder me é dado no céu e na terra. O Pai estava no corpo do Filho. Onde está o poder do Pai? Se todo o poder foi dado a Jesus Cristo, o Filho. Em Mateus 28, 18. Toda a autoridade, todo o poder me é dado no céu e na terra. Se tivesse um pai que diz a diferença de Deus e seu Filho, se tivesse uma outra parte de Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra, cadê o outro? Você vai dizer que ele ficou impotente, mas eu digo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo poder, porque o William Branham diz, são a mesma pessoa. Então diga o que o irmão Branham diz, e vocês que creem em teólogo, só porque ele diz, o irmão Branham diz, vocês não averiguam o que o irmão Branham diz, e nem prega quando o irmão Branham diz. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. Jesus e o Pai, a mesma pessoa. Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, só não podia dizer no tocante à carne. Mas se você quer ver a pessoa do Pai, olhe em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Amém. Eu acabo não lendo nada aqui para vocês, porque meu tempo vai indo embora, né? Mas isso aqui é o beneplácito, é o prazer da sua própria vontade em dizer isso para nós. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Que ninguém é filho se não for por Jesus. Por quê? Porque Jesus é a carne, é o corpo no qual você tem que ser igual.
Você é adotado porque é adotado. É igual. Você tem um corpo também, um corpo de carne. Foi assim que Jesus Cristo recebeu esta adoção, quando ele estava aqui no corpo de carne, para provar que ele era Deus, que ele era o Jeová, o Todo-Poderoso. Ele conhecia o que estava no coração das pessoas, ele conhecia o que estava fazendo Natanael lá debaixo da figueira. Ele sabia quem era o pai de Simão, de Pedro, e assim por diante. Ele conhecia. Irmão Brandi, sabe o que é isto? Onisciente. Ah, mas espera lá, era um homem. Mas Deus estava naquele homem. Para provar, este é o meu corpo, este é o meu filho. A ele ouvir. Você não tem que dizer, eu escuto é Deus. Não, escuta meu filho. Que o problema é, eu quero escutar Deus, escuta meu filho. Hoje eles vão dizer, escuta o William Branham. Mas se você for escutar apenas as fitas do irmão Branham, como há 45 anos ou mais, não ficamos sabendo o que o irmão Branham diz, estando dentro da própria fita, hoje você tem que ter alguém que mostre a sua posição ali, e dá graças a Deus por isso. É o ministério da esposa de Cristo na terra, para dizer o que são os trovões, o que é o novo nome, a terceira puxada, a visão da tenda, tudo já cumprido, e as pessoas esperando que aquilo ainda vá acontecer. Que Deus nos ajude a tomar mesmo a sua palavra e irmos avante com esta palavra. Amém? Isso aqui é o que é importante para nós. A sua posição, a sua adoção é a sua posição. Vamos terminar com o irmão Branham, a sua adoção e a sua posição. A posição do irmão Branham, na Bíblia, o que você vê? Nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai revelar os 7 trovões. Está em Apocalipse 10. Então, se disser que o William Branham não revelou, então não foi os dias dele. Mas nós temos as mensagens, William Branham dizendo que foi revelado. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Temos palavra do próprio irmão Branham, perguntas e respostas, número 478, o desvelar de Deus 273 a 278. Está na mensagem do profeta, irmão Branham mostrando essas coisas. Então, ali está a posição do profeta. Ele foi esse anjo. Se não foi revelado, ele não foi esse anjo. Então, quando ele diz que foi revelado, mas nós não sabemos, então, se você não sabe, porque não é da noiva. A noiva tem um ministério. Ela diz o que diz o noivo. E o noivo falou em novo nome. O noivo, quando veio pregar, ele veio pregar no William Branham. Quer dizer, o noivo pregando com um novo nome. O próprio noivo, Jesus Cristo, pregando com um novo nome. Já no novo corpo. Aquela manifestação de Deus que teve no amanhecer, veio também no entardecer. Que Deus nos ajude, irmãos, porque hoje, se você não estiver posicionado nesta altura que a adoção te levou, eu sou um filho de Branham, mas você tem que estar posicionado onde o William Branham foi posicionado. 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda, concluídos, tudo isso concluídos. Então você tem que ser posicionado, a ele ouvir. Quer dizer, se Branham não pregou tudo isso, não ouve ele, espera outro, ouve outro. Mas se está escrito que o William Branham pregou aquilo, e eu vi isso nas mensagens, a ele ouvir. Ali está a posição do 7º anjo, a posição do Filho do Homem, a posição de Elias. Já foi posicionado para mim. Esta é a posição. A ele ouvi. Não ouvi Li. Não ouvi Osmar. A ele ouvi. Ao que Branham diz, o que está escrito. A ele ouvi. Pai Celestial, continue nos dando a orientação da sua palavra. O Senhor sabe que não temos nada mal no nosso coração contra as pessoas, mas contra as falsas doutrinas temos. E temos que continuar, Senhor. Temos que continuar. Como pode um homem de 4º ano tentar se levantar contra aqueles que têm muita série? Não importa, Senhor.
era um Pedro no seu dia, a ele ouvi. E sempre o Senhor tem os seus Pedro no seu dia, que o povo não quer ouvir, mas a sua palavra diz a ele ouvir. Os teólogos queriam que o Espírito Santo dissesse, ouvi, os teólogos, mas o Espírito Santo veio dizendo, ouvi o sétimo anjo, a ele ouvi. É ele quem tem a mensagem, e eu estou nele, revelando os selos, os trovões, o novo nome, manifestado em carne, a ele ouvi. Ele é Jeová Deus em minha carne, nesta noite, Deus. E eles nem assim perceberam, Senhor. Eles querem interpretar isso, que era Jeová Deus, mas de outro jeito. Era Jeová mesmo, numa carne. O Senhor sempre fez assim. E hoje a mensagem da esposa de Cristo é a mesma coisa, porque a esposa, o profeta e o esposo fala a mesma língua. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira também de Deus, veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Em prol dos seus, ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também